Quando a gente fala da Deolane, sempre uma notícia atualizada sobre o caso, né? Ela tava pra ser solta, e porque deu 90 dias da prisão dela, né? Ela Isso. tá no formato de uma previsão. De uma prisão preventiva, porque, obviamente, ela tá aguardando o julgamento. O julgamento dela acho que não acontece esse ano, né? A gente tá em A gente tá em. agosto, É, vamos lá, setembro. setembro já, né? Eu acho que o doutor Gaquia vai fazer alguma coisa até dezembro. É mesmo? Até 19 de dezembro, alguma coisa deve acontecer, sim. Deve acontecer, sim. A regra no direito brasileiro é a liberdade. Então, a pessoa só fica encarcerada antes da sentença final condenatória quando ela representa algum tipo de risco. O risco à sociedade, risco ao processo. E o Ministério Público, quando pede a prisão preventiva dela, demonstra esse risco. Por isso que é decretada. A cada 90 dias Sim. é feita uma reavaliação obrigatória dessa prisão. Então, o Ministério Público conseguiu provar novamente que ela continua representando o risco, a rigidez, né, a integridade do processo e, inclusive, ele alerta que ela pode continuar cometendo crimes. É, o Gaquia, como você falou, né? Aqui. É especialista no assunto, aquele É. promotor que nunca perdeu um caso, tá há 30 anos investigando o PCC, e muita gente acredita que é o trabalho de um homem sério, que pode ser, inclusive, o maior da vida dele até agora, né? Assim, a vida dele depende desse trabalho também, né? Ele foi ameaçado, decretaram a morte dele. Esse homem praticamente ele não tem vida, ele anda com segurança para frente, segurança para trás. Ele não pode ir numa padaria, como a gente pode ir, como pegar o filho, ir para um parque. Ele não pode ir para uma praia com o filho dele. Ele não pode fazer isso. Então, a vida dele depende dele tocar bem esses processos. Então, ele faz esses processos com excelência, com responsabilidade. Do contrário, se ele sair dali, ele sabe que a vida dele corre risco. Porque será Melhor que ele sair do país também, né? Se ele não tiver mais na polícia. é difícil, né? Eu trabalho também na área pública. Eu já poderia ter me aposentado desde novembro do ano passado. Hum. Mas eu não vou abrir mão da minha carteira, eu não me aposento. Porque quando a gente se aposenta, a gente sai da vida do trabalho, os problemas que a gente angaria durante a vida funcional, a gente leva, como o doutor Rui levou, foi morto, lá na Praia Grande. Sim. Né? Só que você não leva a proteção. Mesmo agora tendo a lei, né, doutor Rui, quando o agente se aposenta, tem direito à escolta, etc, etc. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é uma coisa. Então, quando você tem a carteira vermelha, você tem a carteira vermelha. Se o cara Aham. vem pra cima e o cara queima um delegado de polícia, ele queimou um delegado de polícia na ativa. E matou o aposentado e matou o aposentado. Não é a mesma coisa também. Então tem que tomar esse cuidado. E ele sabe que a vida dele depende dele ser o promotor desses casos. Eu acho que ele nem aceitaria nenhuma promoção para procurador aqui em São Paulo. Porque ele deixaria aquelas investigações Fica de outra depois a cargo pessoa. de outra pessoa. Uma coisa que eu vi é que a Deolane tem um advogado, que é o mais caro do Brasil. Auri Auri? Lopes. Auri Lopes. Auri Lopes. Foi advogado, Professor. inclusive, de pessoas da Lava Jato, já anulou condenações no STF, já fez. Enfim, assim, sabe essa galera que pagou o advogado pra casos muito específicos, só lá em Brasília, que é caso de. Tipo assim, ó, fulano perdeu, foi pra primeira instância, segunda instância, tá lá em cima em Brasília, chama ele. E ele vai lá e reverte. Por ser justamente o advogado mais caro do Brasil, a Deolane acredita que pode sair a qualquer momento, né? A questão dela vai muito além de ter um advogado bom, como é o doutor Auri, né, processualista, professor da PUC. Ele voltou da aula na PUC agora, né? Eu vi um stories dele que ele tinha se afastado, acho que ano passado, ele voltou a dar aula. E quem tem um caso tão grande quanto o da Deolane, se você tem tempo para voltar a dar aula, eu acho que ele não está também olhando tanto o processo dela assim, ou não tá com tempo, né? Porque para dar aula você tem tempo para preparar a aula, para ir dar aula. Ele não mora em São Paulo, ele tem que viajar para dar aula. Então, tá E sobrando compensa o tempo. salário de professor, só pra saber? Ah, particular compensa, né? Ser professor de uma PUC vai além do salário. É o status. É o status. É o status. Você volta a ser Tem professor. palestra também que ele deve E dar. contato, né? Contato. Porque você. Vende livro também, De repente. né? Isso, mas de repente você tem contato com outros professores. Esses outros professores podem ser juízes do STF, juízes de uma corte superior, juízes que vão julgar, de repente, algum recurso que ele tem que interpor para Deolane, ou para algum outro caso. Então, às vezes, você. Mas isso é grave, hein? Quem será que é professor da PUC também junto com ele? Quem? Não sei.
Precisava levantar. Eu não tive tempo ainda por causa da minha campanha. Mas um dia 5 de outubro, aí eu volto. Espero, Entendi. né? Aí do dia 5 de outubro até o dia 15 de março eu vou ter tempo para fazer mais um pouco de investigação. Mas ou levantar, ter tempo de alguma coisa. Mas às vezes assim, você tem um network na hora que você está dando aula. Não é isso. O compensar, às vezes, não é financeiramente. É o network que ele pode ter dando aula, né? É isso que vale. Todo mundo faz network, advogado não é diferente. Não, mas então ele tá dando aula presencial, não é nem a distância. O pessoal hoje em dia tem as aulas presenciais, algumas são presenciais, aí tem um bloco que é à distância, mas você tem um network. Uhum. Network sempre é importante. E, enfim, ele é esse advogado Ele mesmo. é esse advogado mesmo, ele é bom pra caramba, só que o problema da Deolane é muito grande. É muito grande. Ela tá ligada à cúpula do PCC. Primeiro comando da capital. Esses caras têm um império criminoso no Brasil e mais 30 países. Difícil você tirar. Se ela for... O Buzeira saiu. Então. O Buzeira saiu. Mas tava o Buzeira, aí, né? assim, se você colocar uma escala de 1 a 10, né, o Buzeira é 2, 3. E já é grave. Mas a Deolane é 10. 10 mais. Ela cresce ali na região da Rua do Glicério, aonde também era a base geográfica do PCC, do Marcola. A Rua do Glicério? Na região na região da Glicério, ali da Rua do Glicério. Glicério é aqui do lado, pô. É isso aí. Então ela cresce ali, que também é onde morava o Marcola. Os primeiros crimes do Marcola, ele morava nessa região. Então, é uma coisa, é um amálgama, é uma mistura, desde que ela era adolescente. Ela cresce com as esposas de Marcola. Não é só o que ela fez, também é o que ela sabe, né? O que ela O sabe. que ela já omitiu, o que ela já... Olha, e tem muita coisa que ela fez, que eu sei, porque eu vi no COAF dela. E que o Ministério Público não falou ainda. Porque eu acho que ele deve estar esperando essa parte de COAF. Então, ela tá bem enfrentada com esse pessoal muito antes de 2019, que é quando começam as investigações que resultaram nessa prisão, nesse processo dela. Ela tá envolvida com esse pessoal muito antes disso. Muito antes. Desde a adolescência, ela cresce com esse pessoal. Tem até uma reportagem da revista Piauí, que fala das bolsas da Deolane e acho que é da Francisca, que é a cunhada do Marcola. E na revista Piauí, eles dizem que essas bolsas que elas usavam e depois vendiam seriam bolsas objeto de furto e roubo de condomínios. Então, você vê, ó, o quanta mistura. Isso antes dela ficar famosa, porque ela fica famosa, ela hypa, né? Ela faz biscoito, né? Eu aprendi muito. Ela faz biscoito na morte do Kevin, né? Quando o Kevin morre, ela vira o biscoito da vez e ela fica conhecida, dá entrevista chorando, fala que o Kevin traía ela, mas ela amava. Era assim. Isso aí, né? O Kevin traía, mas amava. Será que amava mesmo? Eu não sei, né? Se amava, eu vi o olhinho que você fez. Mas dizem que ele tinha medo, né? Porque quando o cara pulou pela janela. Pulou pela janela, cara. O cara preferiu encontrar o diabo do que encontrar com ela. Isso é amor? Então. Isso é terror. Medo ele tinha. Isso daí tinha amor. Ele preferiu pular a janela, cara, do que encontrar com ela no corredor. Aí já começa a teoria da conspiração, né? Porque como que o cara pula uma janela, né, de um hotel qualquer pra cair na calçada? Obviamente ele ia se lascar, ele ia morrer ali. Foi suicídio, né? Deram como suicídio. Então, deram como suicídio, mas tipo assim, mano, aquele negócio meio estranho, né? O cara morreu, né? Se o cara sabia de alguma coisa, ele viu alguma coisa. Recentemente eu vi algumas lives. Foi com lives. Eu vi algumas lives dele, né? Ele tava despirocando, né? Acho que ele usava muita droga e ele começava a falar bobagem em algumas lives, né? Que ficaram registradas, soltando por aí. Talvez ele soubesse de muita coisa e que, de repente, drogado, pudesse falar. Então, vamos falar no campo da teoria da conspiração. Então, você risca no problema. Ele morto não fala, né? Ele morto não usa droga, não despiroca, não fala bobagem. É verdade. Não tô dizendo que ninguém matou ele. Porque acidentes acontecem mesmo, né? Você fica com medo de alguém, você pula uma janela. Sim. Né? Ao invés de você se esconder num sofá, trancar a porta, chamar a polícia, você resolve pular pela janela. Não fica aí, fica a pergunta. Enfim, então nós temos aí o Gaquia e do outro lado o Auri.
Ori Lopes, como você falou, um excelente advogado. Do lado você vai ter um excelente promotor. E no meio, a Deolane, Isso. com o PCC. E nesse imbróglio aí que a gente tá tendo, vai ser um julgamento. Acho que vai ter, inclusive, transmissão, né? Não, a audiência não? fechada. Bem fechado? Não vai ser igual aos Estados Unidos, que fez com o Johnny Depp? Não. A gente só vai. Assim, no Brasil, a gente só tem júri quando é crime doloso contra a vida. Fora de crime doloso contra a vida é. Crime financeiro, crime Não, é de no Brasil. lavagem de dinheiro, não. Entendi. É como ela. Hoje em dia você tem as audiências mistas, né? Pode ser que seja até uma audiência assim, mista, né? O juiz, promotor presentes e ela lá em Tupi, até porque é risco, né? Você remover um preso dessa periculosidade. Não precisa gastar tanto, não, né? Não, você tem a televisão lá, você faz online. Faz online a audiência. Talvez seja até online. É um caso que dispensa testemunha, a não ser que elas apresentem lá 50 pessoas para falar testemunha de caráter, né? A gente fala que é atestado de beatificação, mas você pode substituir o atestado por uma declaração. Bom, mas esse confronto pode consagrar a carreira de alguém, né? Os dois são consagrados. Doutor Auri como advogado, doutor Gaquia como promotor. Os dois são consagrados. Ali, ela vai receber. Eu não posso adiantar juízo, né, de condenação. Mas tudo aquilo que está na imprensa, que está sendo mostrado, é difícil ela escapar daquilo ali, né? Lavagem de dinheiro para o PCC, caixa do PCC, uma prisão mantida por mais de 90 dias. O juiz deu a prisão, indeferiu os habeas corpus, manteve por 90 dias. Eles entraram com mais de 10 HCs, foi para cima, passeou em todas as instâncias, ninguém achou um defeito. Só mandaram agilizar as respostas, porque o processo tem seu tempo. Uma coisa que falaram que é assim, a Deolane sabe muito, né? Obviamente, Certeza. como a gente falou. De muita gente. Qual é o risco dela abrir a boca? De começar a falar alguma coisa? Contra o PCC ela não fala nada. Mas ela pode fazer de outras pessoas. Pode falar de outras pessoas, né? De outras pessoas. Vamos supor que tenha policial corrupto. Ela pode dar com a língua nos dentes. Pode? Isso pode favorecer ela de alguma forma, obviamente. Sim, né? Algum acordo, né, de delação? Pode sim. Então, você acha que ela pode começar a falar alguma coisa nesse sentido pra tentar aliviar a pena delas? Ó, eu assumi e fui culpada. Que nem aquela história que ela falava que ela só gostava de advogar pra bandido, né? Gosta de advogar pra bandido. Ah, eu errei, fiz isso mesmo e tal, casa caiu. E aí ela pode falar, ó, eu tenho informações aqui também que servem para o próprio poder público, porque, sei lá, o secretário de Segurança Pública quer saber o que acontece dentro do Estado. Quem são os delegados, quem são os policiais, quem que passava informação. Afinal de contas, ela tem que falar mal de mais algum policial além de mim, né? Tem. Não é possível que você fez tudo sozinho. Não dá. As minhas costas é tamanho 42, né? Não dá pra colocar toda a culpa do peso da polícia. Ela só fala de mal. Da prisão. Não. Depois que ela foi presa. Mas eu acho assim, a gente, sabe, teve o Vinícius Grisbach, que foi morto no Esse aeroporto. é o engomadinho do PCC, aquele que foi morto lá em Guarulhos. E ele ficou preso um tempo, ele teve as dores de cabeça dele, até que ele resolveu cantar. Sim. E ele cantou pra subir, né? Não consigo entender a morte desse cara, velho. Se eu tô eu roubo o PCC em 1 bilhão, certo? Ele tinha um esquema lá dos Bitcoin, das criptomoedas. Aí o cara, ele consegue pegar o dinheiro do PCC, sumir com ele. Causa um rombo de 1 bilhão. 1 bilhão. Aí, ao invés de eu estar em Dubai, ao invés de eu estar em qualquer outro lugar que, além de não extraditar, é um lugar também muito específico, né? Tem uma legislação muito específica, principalmente crime financeiro e etc. O cara não vai ser preso lá, não vai cumprir pena lá, não vai ser extraditado pro Brasil. Tô dando um exemplo, tá? Aí, esse cara, ele tá viajando pelo Brasil e ele desce em Guarulhos. Uma coisa também que é estranha pra caramba é como é que alguém morre dentro de Guarulhos, que é o aeroporto, o maior aeroporto da América Latina. É gigante aquele lugar lá. Não tem como você fazer alguma coisinha sem a câmera pegar, porque é o que mais tem. É isso aí. Mas a morte dele é muito estranha, porque ele tá andando, a namorada dele começa a mexer no celular. E ela começa a mexer no celular e ele tá, tipo, aqui 10 metros na frente dela. 10 metros de distância. Ela tá mexendo no celular, ela vai diminuindo a velocidade, ele vai andando. E mesmo
todo mundo cercado, sabendo que são ali, mata o cara e não mata a menina. A menina tá viva. Aí a gente volta pra teoria da conspiração. Mais um pouquinho, né? Vamos, a gente pode viajar um pouquinho. E ele tinha um segurança que tava junto lá com ele também. Morre ele. E infelizmente morre também um taxista, né? É. Aquela morte a gente lamenta muito, né? O cara tá... Meu pai era taxista também. Então, assim, sempre sobra pro motorista de ônibus, sempre sobra pro taxista. O cara tá trabalhando, ganhando dinheiro pra família. Esse rapaz tinha um filho, acho que de 10, 12 anos. E aí, no julgamento, no júri, os advogados de alguns policiais que foram identificados como autores, fizeram muita graça no plenário, aí abandonaram o plenário. Caramba, além de matar o Glitzbach, foi morto um taxista, um pai de família. E a vida desse homem vale nada. Vale nada. Só se fala do Glitzbach, mas tem um pai que morreu ali. É verdade. Né? Tem um taxista que morreu, ninguém fala. Então tem um menino de 12 anos que perdeu o pai, uma esposa que perdeu o marido, uma mãe que perdeu o filho. É. Aí fica fazendo gracinha pra aparecer. Pô, quer fazer gracinha? Vai na internet. Fica sambando. Coloca lá um dinossauro, coloca umas 2, 3 passistas e samba lá com calça de couro. E lacra. Mas você não vai lacrar num julgamento, num júri. Que é uma coisa super importante. Quando tem um filho, uma criança de 12 anos. A criança vai crescer revoltada. Vai crescer amargurada. Não confiando, não acreditando na justiça, porque dizem, o julgamento é uma palhaçada. É um picadeiro, só tem palhaço lá em cima. Uhum. Mas isso não pode acontecer. Mas o Glitzbach, ele chegou a denunciar Um policiais? Porque monte. teve muito policial preso Denunciou. depois da morte dele. Ele denunciou vários policiais. Dentre esses policiais que ele denunciou, 2 eram amigos da Deolane. Em outros programas eu falei que ela vai lá, exigiu a entrega do carro, fala que não é o dia de entregar e tal. Ela abre o celular e ela mostra. Ó, fulano é meu amigo, fulano é minha amiga. Ela vai mostrando as conversas. Ela mostra a conversa com 2 pessoas. Isso 25 de julho de 2022. Aí em 2024, esse cara é morto em final de outubro, começo de novembro. Começo de dezembro, vários policiais são presos. 2 estavam naquela lista de amigos da Del. Quem executou o Glitzbach, na sua opinião? Foi o próprio PCC? Ou foi, de repente, essa galera que ele estava denunciando de policiais corruptos? O policial, o Ministério Público denunciou e foi para júri uma série de policiais militares, né? Infelizmente, ali apareceram só os policiais militares. E policiais civis foram presos em razão deles terem extorquido reiteradamente o Vinícius Glitzbach. O Vinícius Glitzbach denuncia policiais civis por extorsão. Entendi. Por extorsão, porque ele tinha dinheiro escondido do PCC e esse pessoal queria tomar esse dinheiro dele. Mas não é estranho? Por que ele estava aqui no Brasil? Ele estava com os bens aqui apreendidos, né? Foram bloqueados pela justiça. O cara era muito rico, mas foi tudo bloqueado. Ele ficou sem passaporte. E dizem que ele tinha esse dinheiro de Bitcoin num pendrive, alguma coisa que ele escondeu. Então todo mundo ia atrás dele porque estava querendo esse dinheiro de Bitcoin. Eu acho que ele perdeu a senha desse negócio do Bitcoin. Sabe aquele ladrão que rouba ladrão? Acabou não levando. Talvez esse dinheiro seja perdido em algum lugar aí e ninguém tem a senha do bendito pendrive. Se tá no Bitcoin, não tem como acessar. Não tem como acessar. E outra coisa. Todo mundo perdeu o dinheiro. Você falou que o pessoal ir pra Dubai e tocar a vida lá porque não tem tratado de extradição, etc. Ali a gente tá falando do Oriente Médio. O Oriente Médio tem uma cultura completamente diferente da nossa. Mesmo que hoje a gente vive um sistema de exceção, a gente não pode falar o que pensa, aquilo, não existe mais coisa jurídica, não existe mais coisa julgada, não existe mais direito adquirido. Deu na cabeça de os caras vão mudando. O que acontece? Lá não é assim. Lá quem manda é o sheik. Você chega lá, ele sabe que você tem um monte de dinheiro, você é procurado aqui, o cara manda te prender, você vai pro calabouço e já era teu dinheiro. Você vai reclamar onde? Já era. O cara te joga no calabouço, já era. O dinheiro vai pro califado. Mas os golpistas do mundo todo estão lá. Entendeu? Se for só encrencar com o brasileiro que chegou, aí né? Mas, assim, é um risco. Eles vão pra lá, é um risco. É tudo diferente. É uma cultura completamente diferente da nossa. Quem manda lá é o califa. Sim. Tem isso daí. Tem um príncipe, tem um cara que manda e você obedece. Não tem garantia de direito nenhum, porque não é democracia, beleza.
Mas tem outros lugares ali que dava pra ele ficar gastando os bitcoins dele É, de modo anônimo. talvez ele não tivesse com todo, ele não tava com todo esse dinheiro, não conseguiu fugir. Mas a mulher tava com não sei quantas joias de milhões. Ele foi buscar a joia, né? Então, Ele foi cobrar a joia. Você tá com tanta grana assim, você precisa ir na puta que pariu lá pra buscar um pacotinho de joia? muito estranho. E ela tá fazendo o que da vida essa menina, hein? Eu não sei se ela era modelo, alguma coisa assim, não é? Sumiu, né? Alguma coisa, sumiu, escondeu. Modelo. Modelo e atriz, Modelo. Ah, né? Não sei lá, entendi. modelo. Eu não sei direito, né? Eu vi um pouco da história dele, porque o nome dele, eu já tinha visto o nome dele em outros coafs que eu pedi. Então, quando ele é morto, pô, me chama atenção, né? Falei, pô. E aí, as pessoas que. Pela morte dele, outras pessoas foram presas também, né? Tem um tal de um advogado que está envolvido com uma empresa de ônibus lá da Zona Leste, a Rimad, parece. Eu já tinha visto esses nomes em outros coafs que eu tinha puxado. Então, quando começam a aparecer esses nomes na televisão, me chamou muita atenção. Sim.